Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Peço desculpas pelos problemas que tivemos e eu gostaria de agradecer a quem se dispôs a assistir esse vídeo. Esse é o aulão da disciplina Estudos Socioantropológicos, na qual abordaremos a aula 6, 7 e 8. Eu sou a professora tutora Priscila de Meirelles Rodrigues e estou aqui para auxiliá-los. Conversando com vocês, fazendo algumas recapitulações de alguns assuntos que foram tratados em sala de no nosso vídeo aula. Eu gostaria que vocês, do mesmo jeito, lessem a leitura prévia e assistissem às videoaulas. Esse daqui eu vou fazer algumas pontuações de alguns momentos com vocês, tudo bem? Um dos primeiros pontos que foi abordado na disciplina foi o conceito de comunidades imaginadas. Antes de começar a falar sobre comunidades imaginadas, nós precisamos compreender algumas questões históricos-sociais. Se vocês forem pegar os conceitos, as ideias da história, trazer um pouquinho a história, vocês vão lembrar que a antropologia foi utilizada como um instrumento dos colonizadores europeus, os imperialistas europeus, para dominar as regiões da Ásia e da África. Isso tudo no século XIX. Pois bem, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, os países asiáticos e também os africanos, eles começaram a utilizar estratégias para conseguir autonomia. E dessa forma eles conseguirem a libertação. Então, se a gente voltar um pouquinho para o passado, entrando um pouquinho mais em detalhes com vocês, os imperialistas olharam regiões da África e da Ásia e eles dividiram entre eles conforme os interesses. Só que as pessoas que moravam nesses países, que são nascidas lá, são oriundas dessas regiões, eles começaram a observar e falar assim, não é assim que deveria ser. Aqui temos uma questão nacionalista, nós nascemos aqui, a gente não deve ser dependente desses países europeus. Então a gente vai ver um movimento chamado nacionalista, que também agrega aquela ideologia nacionalista que teve-se na Europa, mas aqui também teve uma movimentação de queremos a nossa independência. Vendo esse cenário, o sociólogo Benedict Anderson, ele começou a cogitar que não há um processo, uma comunidade global, porque justamente cada país tem a sua característica, cada nacionalidade tem a sua característica. E aí, vendo esse cenário de que locais estão buscando a sua independência, que ele formulou o conceito de comunidades imaginadas, que é a ideia que a nação é uma comunidade política imaginada, porque os seus membros nunca conheceram a maior parte dos seus concidadãos. Desta forma, os indivíduos presentes nesta comunidade acabam por imaginar os demais indivíduos. Outro ponto estabelecido é que as comunidades, além de imaginadas, elas são limitadas. No sentido aqui que a geografia do local, ele limita aquela nação. Então, no sentido adotado aqui é de ter uma geografia política onde há uma nação limitada por uma fronteira. Não é a gente, por exemplo, olhar o nosso continente, a América do Sul, e pensar que tudo é a mesma coisa. Não, há uma limitação. Tem um trecho que é o Brasil, tem um trecho que é a Argentina, tem um trecho que é o Paraguai, tem um trecho ali embaixo que é o Uruguai e por aí vai. E que aquelas pessoas, até uma determinada altura, elas estão conforme um sentido de nacionalidade.
E nesse sentido, nós também temos as nações que são soberanas, o sentido de nação soberana, que são criadas com uma intencionalidade política baseada em fatores de identificação cultural e por meio de relações étnico-raciais. Dessa forma, utilizando o nosso caso e determinando os conceitos, nós temos a ideia que o brasileiro tem uma ideia de quem é o povo brasileiro, apesar de não conhecer todo o Brasil. Nós temos a nossa concepção de quem é brasileiro. Foi nascido com a gente, foi criado essa imagem, que a gente vai discutir qual que é. Mas a gente não conhece todo mundo, é impossível a gente conhecer todo mundo, mas a gente tem uma ideia. Essa é a ideia de comunidade imaginada, colocada pelo Benedict Anderson, que é que a gente não conhece todo o Brasil, a gente não conhece todo brasileiro, mas a gente tem um ideal de quem que é as pessoas que moram aqui. A gente tem mais ou menos uma noção de quem mora aqui. E essa noção vai até onde vai o nosso país. A gente já tem mais ou menos cada brasileiro uma noção, nosso país vai até uma altura. Depois essa altura não é mais o nosso país, é outro povo, é outra nação, tá? E temos justamente essa sensação de pertencimento da origem do nosso povo, da onde que ela se iniciou, como que foi criado. E essa ideia nacionalista que foi criado, que vai permitir a construção dos conceitos de identidade nacional. Quando nós falamos em identidade nacional, nós temos que lembrar que a forma que ela é construída parte de uma intencionalidade política para definir uma identidade de um povo propriamente dito. Ou seja, essa identidade, ela sempre vai estar em construção. E ela vai variando de acordo com o momento político que a nacionalidade, que aquela nação se encontra. Por isso, é tão difícil descrever quem é exatamente o povo brasileiro. Há um tempo atrás, ou como foi no início, a gente tinha a ideia que o brasileiro era o vira-lata do mundo, a mistura do português, do índio, do negro. E com o tempo, na verdade, o nosso país foi erguido dessa forma. Até mesmo é uma forma de dominação de uma elite falar que o Brasil é construído dessa forma para diminuir as pessoas que são miscigenadas, que vêm de etnias diferentes. Para colocar que o homem branco, ele veio para o nosso país, ou que teve justamente para diminuir esse brasileiro tradicional, esse brasileiro, né? A gente viu mudando aos longos do tempo de não, o brasileiro também é aquele povo trabalhador, esforçado. Então vai se modificando essa construção brasileira. Hoje a gente já está, infelizmente, trocando de novo essa visão de quem é o brasileiro. Vai falar, o brasileiro é o sujeito da crise, vai trazer a questão de corrupção. Então vocês percebem que é conforme a época, o momento político, que vai se construindo também esses conceitos de identidade nacional. O que eu venho trazer para vocês é que, citando o exemplo da formação do povo brasileiro, é que ao criar a identidade nacional, há uma força política de interesse daquele momento que é responsável em construir aquela identidade nacional. Citando um exemplo mais atual, há sim uma força que vem trazer o nosso país como um país religioso atualmente. Então está sendo construído isso, que se trata de um país religioso, que temos os evangélicos. É construído, é uma característica desse momento atual, coisa que não era há alguns anos atrás, até mesmo quando foi lançada a Constituição, vem se falar de um Estado que é laico. No passado,
também a gente tinha uma outra ideia do que seria essa identidade do brasileiro. Então, nada é por acaso, tá? Isso vai se refletir até mesmo quem a gente tem como símbolos e como mito, quem a gente tem como símbolo e quem é o mito da nação, tá? Por exemplo, que no nosso livro é abordado, foi colocado o Tiradentes, que no período que ele viveu, que era o período do Brasil, o Brasil colônia, o Tiradentes, ele se tornou um traidor e ele foi morto porque ele era considerado um traidor. Era uma situação política. Quando o Brasil se tornou império, teve sua independência, se tornou império e depois, quando ele passou a se tornar uma república, a figura do Tiradentes, que antes era um traidor, por conta dessa alteração, ela passou a significar que ele era, na verdade, um herói. Pra gente chegar nos dias atuais e a gente pensar, os historiadores, eu levo no consenso, talvez ele não é uma coisa nem outra. Ele é o fruto daquele período histórico, de como viam ele, tá? Hoje a gente vem com uma imagem um pouco mais realista. Ele não é herói e ele também não é um bandido, não é um traidor. Mas ele é alguém do seu tempo com os argumentos da época. Esse exemplo, utilizando as personalidades históricas, vem mostrando que a ideia de identidade nacional, então, vem se modificando junto com as mudanças na memória nacional, dissolvendo na heterogeneidade da cultura popular. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês são as questões que envolvem etnia e raça. Entendemos como raça a divisão social das pessoas de acordo com os fatores do fenótipo. O processo de criação e divisão das raças, ela surgiu de uma forma extremamente etnocêntrica e eurocêntrica. Mais uma vez a gente vai retomar o conteúdo da aula de antropologia, que foi a aula 4. Aqui, eles vão falar que quando começou a se separar as pessoas de acordo com a raça, seguindo o conceito de raça, eles olharam somente para o perfil do fenótipo, eles só olharam para a cor de pele, ignorando os traços culturais, os traços sociais que aquelas pessoas vivem. Lembram do exemplo que eu trouxe da África? Eles colocaram num panelão, chamaram de africano toda aquela população que apresenta mais melanina na pele, que são os negros, por conta da condição deles de viverem nos trópicos, na região dos trópicos, na região do Equador, e que a biologia acaba valorizando pessoas que apresentam mais melanina na pele, ou que tem todo um fator biológico que ajuda as pessoas a terem mais melanina na pele. Então, quem sobrevive é aquele que tem mais melanina na pele. Ao contrário daquele que mora nos polos, vai tender a ser uma pessoa mais clara, com pouca melanina, ou pessoas loiras, ou pessoas de olhos azuis. Aqui eu venho trazer para vocês a ideia que foi se colocado todo mundo num panelão pela condição do fenótipo que essa pessoa apresenta, mas não significa que essas pessoas elas eram iguais. Por exemplo, vou trazer algo mais presente. Os asiáticos, eles passaram a ser chamados de amarelos. Mas pessoas que são do Japão e as pessoas que são da China ou da Coreia ou são ali de Taiwan, Singapura, elas não são iguais. Eles foram taxados como iguais, mas elas são completamente diferentes. Tem características sociais diferentes, características culturais diferentes. Na verdade, muitos deles não convivem harmonicamente. Aqui no Brasil, a gente tem diversas etnias de indígenas também, os Chavantes,
os guaranis, os tupis, é tudo muito diferente. E pela condição da proximidade da cor da pele, foi colocado tudo numa mesma característica. Quando a gente fala de raça, então, é muito contestado porque é colocado em caixinhas grupos que não exatamente são da mesma caixinha, que elas não, eles são múltiplos. Aí eu trago para vocês o conceito de etnia, que é o processo cultural que diferencia esses grupos. Por exemplo, dentro dos grupos da raça indígena, há diferentes grupos étnicos com preceitos culturais diferentes, tá? Então, quando a gente fala de relação étnico-racial, aí sim nós estamos unindo esses dois conceitos. Pensando que há sim uma proximidade de pessoas que apresentam características físicas próximas, mas que principalmente elas têm a questão social e cultural que as une, que tem características próprias, tá? E aí, todas essas abordagens, todos esses pontos que eu trouxe para vocês, nos permite discutir um pouco mais os conceitos de estratificação social, que é a ideia que é definida como a forma que várias sociedades são organizadas em divisões e estratos sociais. Assim, a posição em que cada indivíduo ocupa na sociedade em que vive depende de onde ele está nessa estratificação, que pode utilizar critérios políticos, sociais, culturais ou econômicos. Neste ponto, precisamos retomar uma questão com vocês. As características físicas, o fenótipo, como eu tinha falado, ele vai variar bastante de acordo com a localização geográfica do grupo que o indivíduo vai ascender. Porém, aí aqui eu trago para vocês que há sim, então, esse fator biológico que eu tinha dividido. Só que todo um conceito de dominação de uma sociedade por outra, é nesse conceito de dominação, de que um grupo supera o outro, vai dominando o outro, que a gente vai ver a existência do preconceito étnico-racial. Não é por conta da melanina da pele, mas é pela questão de como a sociedade que foi dividida que vai acabar gerando essa tensão e essa criação de preconceitos étnicos raciais, de grupos dominantes que eles acreditavam que eram superiores passaram a dominar outros. Tudo bem? Quando a gente fala em dias atuais, não se cabe mais esse tipo de divisão, tá? Aí, aqui, nós vamos trazer o conceito da alteridade, que é justamente o respeito e a viver de forma passiva entre dois povos ou pessoas de grupos étnico-raciais diferentes. Tá? Então, aqui temos o conceito da prática da alteridade, em que é preciso sempre tentar ver o ponto de vista do outro. Com isso, somos levados a conhecer o contexto social de outras culturas e, consequentemente, entender as diferenças de pensamento que esse outro tem a respeito de um objeto em específico. Essa é uma das formas de se combater o etnocentrismo ainda presente no mundo. O conceito de alteridade é muito importante, principalmente com o advento da globalização, em que há uma interação muito maior de pessoas oriundas de culturas diferentes, que influenciam transformações nas vidas das pessoas e até mudanças de comportamentos que antes eram restritos a algumas regiões em específicos. Passou-se então a ter o conceito da universalidade, tudo bem? Porém, um adendo que eu faço aqui com vocês. Ao contrário de que se tinha de expectativa no passado, que era de transformar um mundo mais homogeneizado, que se criasse uma cultura global, essa globalização não foi capaz de reduzir nem os problemas de desemprego,
nem melhorar as condições de vida da população e muito menos criar um conceito de cultura global, uma cultura globalizada. Isso se dá porque as pessoas são múltiplas, as realidades são múltiplas, não conseguiu se acolher a todo mundo, tudo bem? E na verdade foram até agravadas algumas situações. A gente está vendo a pobreza estar bombando, tá? Então, na verdade, surge até mesmo uma tendência de surgimentos de tribos, mas não são mais aquelas tribos antigas, de pessoas que vivem isoladas. Não, a gente tem as tribos urbanas, pessoas que se identificam com uma causa, se identificam com alguma coisa, por exemplo, os punks, os skinheads, que é o oposto, e nesse caso eles não convivem de forma pacífica. A gente vê os clubbers nos anos 90, os skatistas que ainda temos até os dias de hoje, que também podem perambular em outros espaços. A gente tem os rolezinhos, a questão do funk com os rolês, e mesmo a questão do funk, que é super atual ainda essa semana, né? E são indivíduos que eles assumem a identidade do grupo para se sentirem incluídos em construtos coletivos. Então, na verdade, surgiu-se até mesmo o conceito de criação de grupos, tribos urbanas, e que a antropologia está se colocando a tentar entender. E outras coisas, outras dinâmicas atuais da nossa sociedade que a antropologia está tentando entender. Então, principalmente com a vivência das pessoas nas cidades, passou-se a ter uma área de estudos na antropologia que é voltada a buscar compreender as populações urbanas, permitindo que se reflita mais sobre os temas contemporâneos e os problemas envolvidos aos grupos dessas tribos. E aqui eu gostaria de dar uma brechinha de conversar com vocês um pouco também sobre a divisão do trabalho. E a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive o trabalho nos dias atuais, ela também tem consequência, ela é resultado de uma consequência histórica. A gente não está trabalhando do jeito que está trabalhando por acaso, né? Foi tudo muito pensado, na verdade foi um acaso da história, conforme a gente vai vivendo, mas a gente tem características que a nossa sociedade está passando, que já começou lá atrás. Antes de mais nada, a gente se encontra sobre o sistema capitalista, que tem características particulares e que conforme como a gente vive de uma determinada forma e como a gente vive dentro desse sistema, a gente vai se portar de um determinado jeito dentro dessa estruturação de como está o trabalho, tá? E esse teve um processo histórico para a gente chegar aos dias atuais, da forma como o trabalho é desempenhado e da forma como o trabalho está se avançando para ser dominado, para ser passado, para correr de um jeito. No nosso livro foi apontado algumas fases do capitalismo para a gente se encontrar nos dias atuais. A primeira etapa foi a etapa capitalista do mercantilismo, ou chamada também de pré-capitalismo, que é justamente naquele período que era da Idade Média e que estava se começando a caminhar para a Idade Moderna. Aqui a gente tinha as pessoas que, quando elas produziam alguma coisa, elas produziam independente. O artesão, por exemplo, ele produzia e ele punha à venda. E não havia esse limite entre a pessoa, não havia um intermediário, era eu com o meu vendedor. É o que às vezes a gente tem nessas feiras de artesanato, é o trabalho manual mesmo, que a pessoa produz, ela já tá bancando ali pro consumidor dela, tá? Essa que é a fase, então, do mercantilismo, que é a fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo propriamente dito, e é uma época em que os artesãos eram aqueles que produziam o produto e eram também responsáveis por tudo que envolvia aquele produto.
Diferente lá do capitalismo comercial, que é o momento intermédio, que vai surgir um intermediário que ele vai conseguir o produto, a matéria-prima, ele vai passar para esse artesão e esse artesão produzia e era esse intermediário que ele ia vender. E aí que ele ia receber o lucro. Vamos avançando mais um pouco com o advento da máquina e teremos o capitalismo industrial, que aqui não é o artesão mais. Aqui a gente vai ter o advento das máquinas, mas o trabalhador para produzir com essas máquinas. E que a gente vai ter a produção em grande massa, em grande escala. Nessa aqui, esse sujeito, ele vai ser o proletário. Mas ele não é o dono do meio de produção dele. Ele tem um industrial que está atrás dele, que ele é dono da matéria-prima, ele vai ser dono do meio de produção e essa mão de obra está vendendo o tempo dela para produzir aquele material, ok? Avançando mais um pouquinho, que chega até os dias atuais, nós vamos encontrar a etapa da economia informacional, que não é somente, ainda temos as máquinas, ainda temos a venda de produtos manufaturados, óbvio, mas a ideia agora é principalmente a comercialização de conhecimento. E aí a gente vai ter uma outra dinâmica. E nós vamos ter esse conhecimento que vai ser o valorizado, porque é o que vai produzindo mais e mais e mais, tá? Dentro do modelo de produção industrial, foi citado dentro do nosso material que há 4 modelos que predominaram na forma do capitalismo, principalmente o capitalismo industrial. O Taylorismo, que é aquele que a gente conhece da ideia do funcionário, que ele é super capacitado para uma determinada tarefa. Temos aqui um apertador de porca, aperta a porca. Esse é o sujeito que só sabe apertar a porca, que ele está desvinculado com as outras atividades que são desempenhadas na empresa, tá? Depois, ainda seguindo a ideia do Taylorismo, a gente vai ter o Fordismo, que tratou-se de uma pequena evolução. Aqui no Fordismo, a gente vai ver o advento da esteira, que vai estar controlando o que o trabalhador está fazendo e, ao mesmo tempo, a quantidade de porcas que ele tem que apertar. Então, há um controle maior do tempo e da produção e da quantidade de produção aqui no Fordismo. Uma dica para vocês assistirem é aquele filme do Charlie Chaplin, que é Mundo Moderno. Perdão. Aí, então, com o passar do tempo, nós vamos também predominando depois dos anos 60, a ideia do toyotismo, que surgiu no Japão. Aqui no toyotismo, eles vão olhar para a produção, vão ver o excesso de estoque, olhar que esse excesso de estoque, que é um problema, e vão falar, não, vamos abolir. Vamos priorizar a quantidade e a vontade certa do consumidor, para a gente não ter o aumento do estoque. Vamos abolir o estoque de produtos e alinhá-lo ao interesse de procura do mercado consumidor. Se naquele momento o mercado consumidor quer aquele produto, é naquele momento que ele vai obter. Ele vai ter ali um caminhar dessa forma. Depois, mais recentemente, nós teremos o volvismo, que é utilizado um elevado grau de informação com excesso da automação e da mão de obra qualificada. E aqui o trabalhador, justamente por conta das questões sindicais, de ter surgido na Europa, mais direcionado na Suécia, a gente vai ter o trabalhador que ele é protagonista do seu sistema, seu processo produtivo. Só para não passar batido, eu gostaria de discutir com vocês as consequências do avanço tecnológico e a globalização, com a reestruturação produtiva e também a flexibilização do trabalho.
Hoje, nos dias atuais, a gente vê que está ocorrendo sim uma desvalorização do trabalho, da mão de obra, que cada dia mais uma flexibilização das condições de trabalho, que o trabalhador ele vai estar sujeito às condições que é imposta pelo mercado de trabalho, e a gente está vendo a grande ocorrência do processo de uberização, que é praticamente a utilização da tecnologia para promover trabalhos autônomos, e que ao mesmo tempo que esses trabalhos são autônomos, a gente também vai ver a ocorrência da precarização e também da ausência das condições trabalhistas. São trabalhadores, mas que eles prestam serviço para ele mesmo. Por exemplo, se um motorista de um aplicativo dele bater um carro, é um problema dele, pelas condições que ele se encontra. Ele não tem nada de resguardo. Diferente se ele fosse um trabalhador CLT, nas devidas situações, nas devidas precauções, ele trabalhasse para uma empresa. Não, ele bateu o carro, é um problema dele, o carro é dele, tá? Então aqui a gente vai começar a ver a flexibilização das condições de trabalho, que é bem característica dos dias atuais. Acredito que vocês vão ouvir muito sobre isso nos próximos tempos. O que eu queria apontar para vocês é que o mundo de hoje ele mudou e mudou e muito. E todas essas mudanças vão trazer implicações para os objetos de estudos das ciências sociais. O primeiro ponto a tratar é sobre as diferenças entre historicidade e historicismo. A historicidade que determina a história. Não é aqui nesse caso a história que determina a historicidade. Não, é a historicidade que vai determinar a história, como ela aconteceu, as condições sociais para desempenhar aquele momento, que vai determinar a história daquele período. E enquanto que o historicismo é o conjunto de doutrinas que enfatizam o papel desempenhado pelo caráter histórico do homem. Aqui é o momento, o homem desempenhando aquele papel. Mais ou menos aquela situação que eu falei para vocês sobre o do Tiradentes, tá? Sobre a sociedade atual, precisamos entender que os avanços científicos, tecnológicos e a globalização, ela interfere na dinâmica das sociedades, fazendo que elas se modifiquem. Todas essas mudanças, principalmente as que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, fizeram com que diversos grupos sociais que até então eram excluídos do poder, elas também passassem a questionar as ordens vigentes. De fato, aqui nós vamos entrar na importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em 1948, né? Surgiu naquele cenário após a Segunda Guerra Mundial e que é colocado dos direitos de todas as pessoas. E é aqui, olhando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente consegue ver. As pessoas passaram a olhar e falar assim, mas por que eu não tenho direito àquilo? Eu também quero ter esse direito. Não é porque eu tenho uma etnia ou uma raça, que aqui, caso está em conjunto, porque eu sou uma mulher. Não é porque eu sigo uma orientação sexual diferenciada. Eu tenho direitos e eu quero que eles sejam respeitados. E que vai provocar modificações nas legislações daqueles países que concordaram com a Declaração dos Direitos Humanos. Eu recomendo fortissimamente que vocês leiam, até mesmo porque é bem feliz que alguns grupos se coloquem contra os direitos humanos. A ideia de direitos humanos é justamente de proteger a população, para que não haja mais abusos do Estado, não haja mais genocídio, a gente não presencie novamente o Holocausto, tá? E aqui
Principalmente eu faço um adendo a respeito dessa característica do capitalismo. Pro capitalismo, não é interessante que haja grupos é, estejam longe do poder da compra. Porque pro capitalismo é indiferente a respeito disso, de quem está consumindo, desde que esteja consumindo, tá? E então, aqui nesse momento, a gente vê que as pessoas passaram a olhar, se eu produzo, por que eu não posso ter direitos políticos? Sendo que eu também faço parte de um meio de produção. Eu também estou nessa corrente. Por que eu não tenho direito, não me sinto representada? E passa a criticar que quero ser representada sim. Então nós vamos ver, após a Segunda Guerra Mundial, uma contestação de todos os grupos que tiveram seus direitos suprimidos. A mulher que já estava entrando no mercado de trabalho justamente por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que enquanto os homens foram para a guerra, as mulheres elas entraram no lugar deles nas fábricas. A gente vai ver os negros também lutando, eu quero os meus direitos, eu não quero mais viver num apartheid separado da sociedade, ter que ceder o meu lugar para um branco. Eu produzo e compro tanto quanto ele, por que eu não posso ter direito político? Não posso ter direitos? Os judeus que foram vítimas do Holocausto e os demais que também foram vítimas. Então, diversos grupos que sofreram genocídio, como por exemplo os armênios, passaram a questionar a questão dos direitos deles. Então, aqui nós vamos ver os questionamentos reais, a quais eu gostaria de abrir um espaço para debate nos nossos fóruns, né? Vamos então ver abrir o espaço para o fim do racismo, o empoderamento das pessoas negras. Vamos ver aqui o surgimento das lutas feministas, a emancipação das minorias, como por exemplo dos deficientes, e a luta contra a homofobia e o crescente empoderamento da comunidade LGBT. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a quem se dispôs a assistir esse vídeo e me acompanhar. Quero recomendar para vocês bons estudos. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Eu deixo sempre o diálogo aberto para auxiliá-los em qualquer atividade. Eu gostaria de desejar para vocês boas provas. Queria recomendá-los fortemente a lerem material e assistirem às videoaulas dos professores. Me mantenho à disposição. Obrigada.